tá certo? A igreja, em fim do século I, num período de transição muito significativo para a igreja cristã de maneira geral. Por quê? Porque o último apóstolo do Senhor Jesus, que é o que tudo indica, foi o autor do Apocalipse, estava morrendo. A era apostólica estava terminando e iniciaria, a partir do fim da morte de João, a era pós-apostólica. Tá certo? A partir de então, somente as pessoas que ouviram falar de Jesus, não mais as que viram a Cristo. João era o último. Tá certo? Então a igreja precisava urgentemente fundamentar-se em alguma coisa. E em que a igreja se fundamentaria? Na palavra escrita. Até então, nós temos a palavra, obviamente, a palavra escrita dos apóstolos, mas a palavra do apóstolo ainda como o maior instrumento autoritativo da igreja. A partir de então, não há mais a palavra do apóstolo, agora é a palavra escrita. Então é necessário que a igreja, nesse momento, ela voltasse realmente àquilo que os apóstolos haviam ensinado. Certo? Próximo. Bem, aí são os tipos principais de interpretação do Apocalipse, né? Principalmente depois do capítulo 3, que é quando começam as visões realmente de João, nós temos 4 tipos de interpretações, né? 4 tipos diferentes. Primeiro é o chamado preterista. Pretérito significa passado, né? A interpretação preterista, ela diz que as profecias do livro foram cumpridas nos primeiros séculos da história da igreja, ou seja, todo o Apocalipse já foi cumprido. Não há mais cumprimento do Apocalipse, é todo para o passado. O próximo tipo de interpretação é a histórica, que diz que o Apocalipse, como panorama da história da igreja, desde João até o fim dos tempos, a chamada interpretação histórica, desde João até o fim dos tempos. A idealista é a liberal, que diz que o Apocalipse é apenas uma representação figurativa dos princípios do bem e do mal em constante conflito, sem referência a acontecimentos históricos reais. Né? Isso é o que os antropólogos da religião, que não são cristãos, defendem. Os historiadores que não são cristãos defendem esse tipo aqui. Diz que é um livro apenas idealista, o livro do Apocalipse. Né? E o último tipo de interpretação, uma linha de interpretação, é a futurista. Pensa que a maior parte do livro contém profecias a serem cumpridas, ou seja, assemelha-se à histórica com uma diferença fundamental. É que na histórica, há porções do livro, segundo essa visão aqui, histórica, há porções do livro que se relacionam com momentos da história. Ou seja, nesses 2000 anos de cristianismo hoje, que nós estamos vivendo hoje, 2000 anos de cristianismo, há porções do livro que se relacionaram com a história. Enquanto que a futurista diz que não. Houve algo para o passado, nos dias de João, que foram as mensagens às igrejas. Aquilo ali aconteceu para os dias de João. E a partir do capítulo 4, tudo mais é futurista. Tá certo? Então, elas têm essa diferença. Próximo. Em relação à visão histórica do livro do Apocalipse, eu gostaria de explicá-la melhor. Não é necessariamente a que nós cremos, a que eu creio. Mas é importante que eu fale sobre essa visão, porque ela tem os seus méritos e os seus deméritos. Né? Ela tem o que há de bom, algo bom pode ser extraído, e se não houver correspondência, pode ser descartado, como qualquer linha do Apocalipse, como qualquer linha de interpretação. Então, em relação à visão histórica, Éfeso, que é a primeira igreja da série, que está lá no capítulo 2 e 3,
Éfeso, que encabeça, lidera essa série, estaria relacionada, não é? A mensagem a Éfeso estaria relacionada com a era da pureza apostólica, ou seja, século I depois de Cristo, né? O século do Senhor Jesus. É a época dos apóstolos, de acordo com essa visão histórica, é a época dos apóstolos durante o século. Foi um tempo de grande crescimento. O historiador Gibbons diz que os cristãos chegaram a ser, nessa época, uns 6 milhões, em fins do século I. Não é? Os apóstolos deixaram bem claro na Bíblia a doutrina pura de Cristo. Então, Éfeso correspondencia com a era chamada Era da Pureza Apostólica. A primeira era, não é? Da história da igreja. Próximo. Esmirna, que é a segunda na sequência da mensagem do capítulo 2, seria a era da perseguição e do martírio. O que vai caracterizar a igreja logo depois da era apostólica, no século 2 e 3, nos séculos 2 e 3, a igreja é veementemente perseguida, só deixa de ser perseguida no século 4. Quando o imperador Constantino supostamente se converte. Mesmo assim, depois de Constantino, ainda tem um imperador que volta à adoração pagã, mas logo em seguida o cristianismo prevalece no Império Romano, no século IV. Mas o século II e o século III, eles seriam a era da perseguição e do martírio. Representaria a igreja desde o ano 100 até 313, né? 313, século IV, não é isso? No ano de 313, nós temos aí o chamado Edito de Milão. Né? Foi o período de horrendas perseguições do Império Romano contra os cristãos, que foram queimados vivos, decapitados, entregues às feras no circo romano, com a criação do Coliseu em Roma, né? Por Vespasiano, imperador romano. Parte das programações era a entrega dos cristãos às feras. Não é isso? Para esses fiéis mártires, o Senhor não tem reprovação. O período termina com o Edito de Tolerância de Milão, assinado por Constantino em 313. E em 323, 10 anos depois do Edito de Milão, o cristianismo é tido, não é, por religião oficial do Império Romano. Tá certo? Próximo. A terceira igreja representaria a terceira era, de acordo com a visão histórica, repetindo, de acordo com a visão histórica, a linha de interpretação histórica do Apocalipse. A igreja de Pérgamo simbolizaria a era de compromissos. Apocalipse 2, do 12 ao 17, né, que está lá a mensagem a Pérgamo. Cobriria os séculos 4, 5 e a primeira metade do século 6. Como Satanás não pôde destruir a igreja com as perseguições, tratou de corrompê-la e colocá-la em compromisso com o Estado, introduzindo na igreja pagãos não convertidos que conservaram parte de suas ideias. O paganismo introduzido na igreja foi retirando a força espiritual da igreja. Muitos historiadores concordam que isso foi fato, embora não relacionem Pérgamo a esta era, mas é fato que no período pós-Constantino, a igreja misturou-se com o Estado e muita coisa se corrompeu. Fez concessões, admitiu como pastores, sacerdotes de deuses romanos, entendeu? E aí houve realmente uma mistura, uma miscigenação, um sincretismo do cristianismo com a religião, ou as religiões do Império Romano. Certo? Próximo. Tiatira seria a próxima era, a era da apostasia. Né?
Tiatira representa o período que vai desde o século VI ao século XV. É a Idade Média. Né? Jezabel, filha de um rei sidônio, adorador de Baal, a qual introduziu a idolatria e corrupção religiosa em Israel, é aqui símbolo da apostasia e corrupção religiosa aberta. Na igreja de Tiatira havia essa profetisa, que o Senhor Jesus, enigmaticamente, é um enigma, porque não era o nome dela, enigmaticamente, simbolicamente, a rotula de Jezabel. E essa Jezabel, que tudo indica, é a Jezabel realmente da Bíblia, né? Mulher de Acabe, como consta no livro dos Reis, que era filha de um rei sidônio e devota, extrema devota do Deus Baal, cujo culto era caracterizado por práticas abomináveis, homossexualismo, prostituição cultural, sacrifício humano. Não é? Vários deuses cananeus tinham a sua adoração na liturgia dos seus cultos respectivos, havia a prática do sacrifício humano. Dizer que somente Moloque, eu acho que é ser muito conservador. Você encontra isso na adoração de vários deuses. E Baal não era exceção. Nós observamos como o culto era violento, o culto de Baal era violento, em uma passagem no livro dos Reis, quando o profeta Elias faz uma espécie de competição com os sacerdotes de Baal. O Deus que fizesse descer fogo do céu no Monte Carmelo, no Vale do Megido, seria o Deus verdadeiro. A Bíblia diz que os sacerdotes de Baal, clamando ao seu Deus para que ele os ouvisse, cortavam-se. Ao que tudo indica, essa prática de mutilação fazia parte do culto a Baal. A Bíblia não diz, não é? Mas há indícios de que essa mutilação não era simplesmente no corpo, mas no pênis, no órgão genital masculino. Eles ofereciam o sangue do órgão genital para o deus Baal. Porque esses deuses, que eram também deuses de fertilidade, eles estavam muito ligados à prática sexual, muito ligados à prática sexual. Então, não é de admirar que nós encontremos deuses que exigiam justamente o sacrifício de primogênitos, deuses que exigiam sacrifícios de crianças, de mulheres, que simbolizavam no mundo antigo, mais do que qualquer outra coisa, a fertilidade. Então, para que houvesse uma mulher na igreja de Tiatira, chamada de Jezabel, é porque a sua apostasia devia ser fruto de um sincretismo muito violento, realmente, que estava corrompendo a igreja. Né? E para aqueles que defendem a linha histórica de interpretação do Apocalipse, Tiatira simboliza justamente essa era da apostasia. E para os evangélicos, cristãos evangélicos, principalmente nós que somos mais conservadores, nós entendemos que houve na Idade Média um nível de decadência da igreja como não houve em nenhum outro momento da história. É realmente um momento para a igreja cristã de muita mistura, ao ponto da igreja se descaracterizar completamente. Você está vendo aqui a foto, não é, da Praça de São Pedro, em Roma. Aqui está a Catedral de São Pedro, que é considerada uma das maiores igrejas do mundo, se não a maior igreja católica do mundo. E aqui está um obelisco, né, que foi trazido diretamente do Egito pelo Papa Leão X, nos dias de Lutero. E é por causa da construção dessa basílica e da trazida desse obelisco, não é, que é um símbolo egípcio que representa o pênis. Tá certo? Esse símbolo aqui é um símbolo egípcio que representa o pênis e é, como em muitas sociedades antigas, um símbolo de virilidade, de fertilidade. Uma homenagem aos deuses pela fertilidade, pela procriação, etc. Bem, isso aqui enfeita a principal praça da cristandade católica. Tá certo? E foi através das indulgências que a Catedral de São Pedro foi construída, esse obelisco foi trazido,
E muitas outras coisas aconteceram no papado de Leão X, ao ponto de, com a sua morte, a Igreja Católica se encontrar completamente endividada. Foi neste período aí, ou no final deste período, que aconteceu a Reforma Protestante, justamente porque Lutero se revoltou com a petição das indulgências. As indulgências, como vocês já sabem, eram perdão papal de pecados mediante o pagamento de certas quantias. E o que acontece aí? Lutero se revoltou, foi a gota d'água, aí pregou as 95 teses, né? Já havia outros pontos de discordância, outras pessoas já haviam sido excomungadas e perseguidas por discordarem do modus operandi dos papas. E, finalmente, com Lutero, eclode a reforma, né? Que vai se espalhar por toda a Europa, e, a partir daí, a cristandade nunca mais foi a mesma, certo? Então, Tiatira é a era da apostasia. Né? Próximo. Em Sardes, é a próxima, seria a era da reforma. Né? Sardes corresponderia à igreja no século XVII e a primeira parte do século XVIII, ou seja, a igreja no período também, um período muito conturbado, que é o período de crítica, período de insurgência, de insurreição intelectual, que é o período do iluminismo na Europa, certo? Quando a verdade bíblica começou a abrir caminho por meio da pregação dos reformadores. Está lá Apocalipse 3, de 1 a 6, a quem ligue este momento da história com a igreja de Sardes. Profetiza a tragédia vivida pelas igrejas que, após a morte de seus fundadores, deixaram morrer parte das verdades descobertas e pregadas pelos reformadores. Certo? Próximo. Filadélfia, a era do reavivamento. Apocalipse 3, do 7 ao 13. Filadélfia, que quer dizer amor fraternal, representa a última parte do século XVIII e a primeira do século XIX, ou seja, no final daquilo que nós conhecemos como modernidade. Nós temos a Idade Média, que vai do século V ou VI até o século XV, século XV. Logo em seguida, século XVI, temos o início da modernidade. E o crepúsculo da modernidade é século XIX. Logo após a modernidade, começa a era contemporânea, século XX, XXI, ou a pós-modernidade. Época essa em que ainda nos encontramos, tá certo? Com o nascimento da expansão missionária e a organização das sociedades bíblicas. Começa-se a estudar Daniel e Apocalipse, mesmo, começa-se a estudar no sentido de que há uma perspectiva mais acadêmica para se estudar esses livros, né? Também crítica. E surgem os maiores reavivamentos da história, séculos XVIII e XIX. Por fim, nós temos a Laodiceia, que para os adeptos da linha histórica, de interpretação histórica do Apocalipse, simboliza a era presente, a era atual. Apocalipse 3, do 14 ao 22. Apesar da triste condição de autossuficiência e miséria espiritual de Laodiceia, Deus continua a amá-la, não tolera seus erros, mas lhe dirige os conselhos mais comovedores e, inclusive, faz o mais terno oferecimento. Entrar em comunhão íntima, se lhe abrirmos o coração. A imagem aqui é uma imagem hoje muito vista, que corre realmente a internet, né? De um suposto ministro espiritual usando a Bíblia e fazendo da mensagem evangélica, né, uma forma de ganhar dinheiro, que é justamente o que nós mais vemos hoje em dia, através, principalmente, da teologia da prosperidade, que transformou tudo em materialismo. Né? Tudo é motivo de ganhar dinheiro, é uma igreja apática, é uma igreja que não estuda, é uma igreja que tem... Os membros têm 5 tipos de Bíblia, 6 tipos de Bíblia dentro de casa, aqui no Ocidente, mas não leu nem a 10ª parte de uma. É uma igreja que realmente é inerte, é uma igreja que se mexe muito, mas espiritualmente está imóvel. É a igreja de Laodiceia.
que representa, Laodiceia representa. Né? Então, há quem veja conexão entre as 7 igrejas do Apocalipse e esses 7 períodos na história da igreja. Certo? Próximo. Muito bem. E então aqui nós finalizamos a primeira parte dessa série de estudos do Apocalipse. E no próximo momento nós vamos continuar a decifrar os códigos do livro do Apocalipse a partir do capítulo 4.